versículos. Mateus 5, do 1 ao 12, nós meditamos. Vamos ler de novo. Mateus 5, do 1 ao 12, que é repetido em Lucas 6, 20 a 29, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão chamados, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado, nos mostrado como viver, na verdade não somente por palavras, mas por ações. Teu Filho Jesus veio, Senhor Deus, e nos mostrou, nos ensinou com a sua própria vida, sofrendo tudo aquilo que Ele mesmo falou que nós deveríamos sofrer, Senhor Deus, mas também foi exaltado e está hoje à tua destra. Tenha misericórdia de nós para que obedeçamos, cumpramos aquilo que o Senhor tem nos ensinado e pela grande fé, Senhor Deus, que temos, possamos ser abençoados, mas também abençoar outros. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor Deus, a principal delas de termos obtido a salvação e poder propagá-la, Senhor Deus, através da tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Aqui é a grande alegria de servir ao nosso Deus, de poder falar dele e de ter em nossa convicção a nossa certeza de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Cristo e que Ele é que fez primeiro a obra. As palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Tem um ditado que falam isso. Então, Cristo veio, deu exemplo, fez tudo isso. Então, nós entendemos e fomos explicando no decorrer do nosso estudo, que é baseado no livro de semelhante nome, Sermão do Monte, Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones. Eu aconselho a todos a adquirirem esse livro. Você pode comprar pelo celular, baixar o aplicativo Kindle e compra pelo celular, tem promoções. Eu comprei ele por... Nossa, eu comprei por R$2 ou R$3. E eu vou falar para vocês, que presente maravilhoso que eu recebi ali da Amazon. Muitos livros maravilhosos hoje estão na Amazon. Quem tem facilidade de ler pelo celular, hoje todo mundo faz tudo pelo celular, em vez de você ficar nas mídias sociais, na hora que for em qualquer ambiente, você pega, abre o livro e está lendo. Baixa o aplicativo Kindle, 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 em português. Compre esse livro, leia para você ver que maravilha, que bênção. O autor ele não fala simplesmente, isso aqui é isso. Não, ele desce a minúcias que nós precisamos estar atentos. E é com base nesse livro, nesse texto e também em outros textos, a Bíblia, Comentário Bíblico Popular, Moody e outros, nós estamos trazendo esses estudos, claro, com a orientação total do Espírito Santo, que nos faz recorrer às obras maravilhosas, mas principalmente baseado na palavra de Deus. Então, nós entendemos que é um caminho. Primeiro de tudo, humildade. A humildade nós explicamos, o esvaziamento, aquele esvaziamento de nós mesmos, que nós temos tão forte o nosso é o meu entendimento. Já perceberam hoje? Eu entendo dessa forma. Vem o autor, um cientista, e discorre, faz um texto baseado em determinado, por exemplo, na ciência da medicina, baseado é isso na medicina, então vamos fazer assim e tudo mais. Aí na mídia social vem uma pessoa, aí escreve assim, eu não concordo com ele, meu pensamento não é esse, e fala um monte de coisa, um monte de asneira. Aí as pessoas param de ler o autor e vão ler aquele que falou um monte de asneira e começam a seguir ele. Aí ele cria um canal e começa a falar as asneiras dele, e aquelas pessoas não leem mais aquilo que é correto e começam a seguir o que está falando asneira, entenderam? Porque ele acredita daquele jeito. Então, antigamente dizia-se, os filósofos diziam, penso, logo existo. Hoje, eu acredito naquilo que eu quero. E assim
vou habitando esse mundo. Então, está horrível. É assim que está funcionando as coisas. Porque o homem, ele quer ser, ele sempre quis, esse foi o grande pecado do homem. Então, eu sempre digo, né, sempre é uma visão interessante, de que a queda se deu, não tão somente por causa do orgulho do homem, mas por conta da incredulidade do homem, não é verdade? O pecado se deu pela incredulidade, foi o pecado de não crer em Deus e na suficiência de Deus, o homem querendo ser autossuficiente. Então, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, é o primeiro passo. Para depois que nós esvaziarmos de nós mesmos, nós vamos ter condições de chorar por aqueles que choram, também chorar por tanta tristeza, por estarmos tão longe de Cristo. Depois disso, nós continuamos caminhando, depois de nos esvaziarmos de nós mesmos, passamos a chorar por estarmos longe de Deus, ver tanta tristeza nesse mundo, nós aprendemos a ser mansos. E na mansidão nós falamos bem claramente o seguinte, baseado na palavra de Deus: não há nada que alguém fale de nós nesse mundo, que nós possamos dizer qualquer coisa contra, baseado em todos os pecados que Cristo suportou na cruz. Então alguém fala qualquer coisa de você, você é mentiroso. Você pode não ser mentiroso, você não é mentiroso porque você é salvo em Jesus Cristo, mas você já mentiu algum dia, né? Algum dia alguém já mentiu, nós já mentimos, ou mentimos às vezes. Então nós pecamos aquele pecado. Então a mansidão, o que nós aprendemos aqui é que não há nada. E aí qual a base que eu estou usando? Cristo na cruz, sendo crucificado, sendo xingado, vilipendiado de todas as coisas que ele nunca fez e nunca foi, ele não. O que ele fala? Porque ali, certamente, eu falei daquele hino de Estênio Márcios, que ele fala que quando Cristo estava sendo crucificado, muitos anjos se reuniram ali ao redor da cruz. Uma legião imensa de anjos, todos com as espadas desembainhadas. Todos eles com a espada desembainhada, porque se Cristo dissesse, extermina tudo, acaba com tudo isso, eles fariam isso. Os anjos estão, todos eles com as espadas desembainhadas, prontos para a guerra. Estou falando, é um pensamento do autor. Pensamento do autor. Não é? Estou falando o que aconteceu, tá, irmão? Mas vamos pensar que pode ter sido. Os anjos ali, todos com as armas desembainhadas. Aí chegam os exércitos do inimigo também, e começam a pular, e começam a vilipendiar, e começam a incitar o povo, vai, fala isso, fala aquilo, fala a coisa mais grotesca do mundo. Cristo o que faz? Perdoa. Aí os anjos que estavam com as espadas desembainhadas, eles começam a colocar as espadas nas bainhas. Então eu fico pensando, o que pode nos tirar do nosso prumo? O que pode tirar a nossa mansidão? Se o próprio Cristo que suportou tudo isso, suportou e disse, eu conheci de mim que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Então a mansidão, e eu falei aqui bem claramente, baseado na palavra, o seguinte: os mansos herdarão a terra. Então, qual é a consequência disso? Qual é a condicional? Quem não é manso, quem não aprendeu a ser manso, talvez ainda não tenha se convertido ao Senhor Deus. É pesado, irmão, está na palavra, não estou inventando nada aqui não. Não estou inventando nada aqui. Está na palavra, o próprio Cristo, os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Cristo falou isso lá de Salmos 37, 11, o próprio salmista que sofreu tanto com a guerra, escreveu isso. Então, nada nesse mundo que alguém venha falar para nós já fizemos. Você é homicida, você é um matador. Não, nunca matei ninguém, mas já tive tanta vontade de matar. Para falar que já tive uma vontade, né? Não é, Sulamita? No nosso trabalho, a gente vê cada coisa. Outra de fazer a justiça com as próprias mãos. Então, assim vai. Os mansos herdarão a terra. A pessoa mansa é gentil, é moderada nas causas próprias, mas age corretamente quando diz respeito à causa de Deus, às coisas de Deus. Entendam bem.
Aí um determinado autor estava falando sobre a ira de Deus e a ira do homem. E uma pessoa cética perguntou para ele assim: por que a ira de Deus é santa e a ira do homem não é? Aí o autor, a pessoa que falava, disse assim: observe que toda vez que Deus se irou, ele se irou não por conta dele, mas por conta de outros, da situação que acontecia, para proteger alguém. Então, Jesus Cristo e Deus, a ira deles é assim. A ira do homem não, a ira do homem ele se envaidece quando ele levanta contra a sua própria vaidade, por vingança, por orgulho. Não tem aquela pessoa que fala assim: rapaz, eu sou muito calmo, mas se mexer no meu brio, eu não levo desaforo para casa. Ainda balança o pescoço assim, né? Eu não levo desaforo para casa. Obrigado, meu amigo Reinaldo, Deus te abençoe, meu irmão, viu? Colega Reinaldo, hoje delegado, era policial civil, também está nos assistindo aqui, Deus te abençoe. Era um agente de polícia, e nem eu e Sulamita, né, que nós éramos escrivãos, Sulamita agora é juíza. Então, a mansidão é exigida do cristão, porque nós temos que deixar as portas abertas para ir falar de Cristo. Falei com um determinado amigo meu, que em um momento de exaltação muito grande, falou coisas, agiu de uma forma muito, muito ruim num determinado ambiente. Aí eu perguntei para ele, falei: meu amigo, agora eu queria te convidar para a semana que vem, a gente ir junto lá pregar, falar a palavra de Cristo lá naquele lugar. Vamos lá, nós dois? E aí ele não teve palavras para me responder, porque não tem como, você fechou as portas estão trancadas ali. Como que nós vamos falar de Cristo quando eu agi com arrogância, detratei as pessoas, porque feriram o meu ego, feriram o meu brio. O meu brio é o quê? É a minha vaidade, aquilo que eu penso de mim mesmo, não é verdade? Quando eu me esvazio, então, e Cristo habita, eu não consigo mais pensar em mim, mas em Cristo. Aí a pessoa vem e me ataca, aí eu penso: não é Cristo que habita em mim? Se eu devolver na mesma moeda, como que eu vou falar de Cristo? Essa é uma grande arma para mim, contra a arrogância. Lembre, a ira, nos homens, nós homens, ela sempre vem quando nosso brio é atacado. O nosso brio é o nosso eu, é aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Mas uma grande coisa contra a ira, já falamos bastante isso aqui, desculpa repetir, é não dar lugar. A Bíblia fala: não dá lugar, e se irou, sai. Você não precisa responder. Essa é a grande coisa. Cristo nos ensina: não responda. O próprio Deus nos ensina na sua palavra: não dá lugar. Você está irado, a pessoa está tirando, está te irritando, sai. Sempre falam, né, que quando não quer dois não brigam. Sai. Deixa para responder depois, e você vai pensar depois, você vai começar a pensar, você vai começar a raciocinar, falar: rapaz, até que aquela pessoa tinha razão de certas coisas. Já aconteceu comigo, de eu ficar irado, sair, graças a Deus, não dar lugar a ira, mas depois ficar pensando: rapaz, aquela pessoa tinha razão no que ele falou, eu errei mesmo. Aí depois ligava para a pessoa: meu amigo, você está certo, eu errei, você me perdoa. Aí a pessoa ficava assim, sem jeito, né? Opa, você também me perdoa da forma que eu falei, não está certo. Mas eu te perdoo, você me perdoa, e vamos seguir. Aí Cristo pode ser anunciado, Cristo pode ser pregado. Essa é a grande importância da mansidão. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É o que Cristo quer de nós. Quando somos mansos, nós podemos falar de Cristo depois. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Falamos aqui que a justiça não é a justiça do homem. A justiça do homem é falha, vai ser sempre. O homem é limitado e não consegue julgar olhando tudo. O homem julga a partir do momento que aquilo que trazem para ele. E nós sabemos que as provas humanas, elas podem ser bem maculadas pela corrupção. Mas Deus não, Deus julga o coração. E isso o homem não é capaz. Então, a justiça que se fala aqui é a justificação, é a purificação, é andarmos juntos com Cristo,
seremos fartos dessa justiça, da justiça de Deus. A justificação em Cristo, a profunda paixão por ser justo, é isso que aqui Cristo fala. Mais um degrauzinho do nosso caráter que deve estar, a justificação, a busca por ser justo perante Deus, é Ele que conhece o nosso coração. E aqui nós trouxemos o texto do publicano e do fariseu que sobem à oração, e aquele homem se auto-justifica, fala que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é melhor, enquanto o outro bate no peito e diz: tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador. E Cristo fala: quem desses dois desceu justificado? Cristo pergunta. Então, quem é justificado? Aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Logo depois nós falamos sobre os misericordiosos, explicamos essa compaixão que o cristão deve ter, mas uma compaixão pela alma. Entenda, a igreja não é assistência social, eminentemente. Claro, assistência social é uma parte, as obras são uma parte importante disso, mas o mais importante é a alma. O principal é a alma, porque se você alimentar toda uma cidade e se preocupar só em alimentá-la fisicamente, ela sempre vai ter fome. Mas como Cristo falou, aquele que receber Cristo, ele será uma fonte de água que nunca mais secará, a água da vida, como Cristo mesmo disse que Ele é. Então, nós temos que nos preocupar com as almas. Então, essa misericórdia, é dessa misericórdia que se fala, é dessa misericórdia que nós tiramos as nossas contribuições e contribuímos com os missionários. É por causa dessa misericórdia que muitos missionários abandonam suas famílias e vão para lugares mais inóspitos e mais hostis falar de Cristo. É por conta dessa misericórdia que nós saímos e nós anunciamos a palavra àquelas pessoas que nos tratam mal, aqueles que nos injuriam, mas nós continuamos pregando a palavra, ensinando, mostrando Cristo. É por causa dessa misericórdia. Então, os limpos de coração, nós falamos aqui que os limpos de coração vêm a Deus agora, ainda, pela comunhão com Cristo. Verão a Deus na pessoa de Cristo e, por fim, verão a Deus, estarão com Deus na eternidade. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aí é uma condição maravilhosa de quando chegarmos nos céus, e os pacificadores serão tratados de maneira especial, claro, todos, mas serão vistos aqui, segundo o autor, como aquele que tem o Espírito, a forma como Cristo sempre agiu aqui no mundo, como, pregando a palavra, ensinando, mostrando com paz, buscando a paz de Deus, a paz com Deus. Falamos bastante sobre isso. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, uns para com os outros. Em Romanos 14, 19, nós lemos aqui: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Sabe, irmãos, muitos dos problemas que nós nos envolvemos são desnecessários. Muitos deles. Eu já vi guerras travadas para que o nome de Cristo não fosse vilipendiado. Guerras que eu digo, alguém que se insurge, alguém que quer trazer uma doutrina falsa para o meio da igreja, a igreja se levanta firmemente contra aquilo, usando a palavra de Deus, usando firmemente aquilo que tem que ser feito. Está certo, mas eu já vi, por exemplo, guerras sendo travadas, e eu estou falando no âmbito da igreja, por conta da cor da tinta que resolveram pintar, e aquela pessoa não concordou, e aí começou a confusão, e começou a guerra. Então, eu estou falando, claro, num âmbito bem amplo, para dizer que nas nossas relações pessoais, a guerra, muitas vezes, e na maioria das vezes, acontece por conta da nossa arrogância, porque não aprendemos a desenvolver o caráter de Cristo em nossa vida, não vivemos segundo o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, domínio próprio. Não vivemos assim. Então, mais uma das qualidades, das qualificações que nós temos que ter é a pacificação, a paz de Deus, e não a paz, a paz mundial nós não vamos ter nunca, mas a paz de Deus. Nunca enquanto Cristo não reinar, claro. Bem-aventurados, então, quando vos injuriarem, mentindo, versículo 11, disserem todo mal contra vós. Aqui, nós vimos João Batista, vimos Estevão, vimos Tiago, Pedro, Paulo, todos sendo mortos, nossos mártires, e muitos outros ainda hoje morrem, são injuriados, são maltratados, são presos. Quantas vezes
eles foram presos, né? Vemos Paulo e Silas ali na prisão. Por quê? Não tinham cometido crime algum, só porque falaram pelo nome de Cristo. E assim nós caminhamos esses dias todos falando sobre a formação do caráter. Mas tem uma coisa bem interessante sobre isso, que, por exemplo, eu estudo música a vida inteira, estou procurando aprender, sei muito pouco. Se eu perguntar para o Léo, se eu perguntar para o Newton, para o André, que também gostam da música, Mara também, que fez música, pergunto, vocês sabem alguma coisa de música? Eles vão dizer muito pouco. Se eu perguntar para alguém que passou a vida inteira estudando música, ele vai dizer, sei muito pouco. Então, música como a matemática, é infinito. Se eu toco muito bem, passei a minha vida inteira me dedicando ao violão, eu não sei nada do teclado, não sei nada. Mas uma grande característica da música eu, por exemplo, estou estudando a teoria. O meu professor, eu estou estudando lá, um curso no YouTube, e ele fala, numa plataforma digital, ele fala assim, não adianta você ficar aqui aprendendo toda essa teoria e não colocar em prática. Não adianta nada. Eu estou falando para você isso aqui agora, sai daqui, quando terminar a aula, senta no teclado e vai treinar. Senta no violão e vai treinar. Treina. Pega lá, faça a tua própria harmonização. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que nós aprendemos toda essa definição de caráter, lá no versículo 13, Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Opa! Nós acabamos agora a formação do caráter, e agora nós saímos. Nós aprendemos toda a teoria, e agora nós saímos para a prática. Entenderam isso? Eu já estou pronto a salgar. Eu estou pronto a fazer a diferença, porque agora eu já sei como eu devo me portar. Humilde, lembra? Pacificador, manso, não vou me importar mais com as injúrias que falam sobre mim, na verdade vou orar por aqueles que me maltratam, que me detratam. Não vivemos isolados nesse mundo, é uma grande característica nossa, é conviver no mundo e não ser igual, não ir com a maioria. Como eu falei, nossa geração aqui, principalmente a nossa geração mais nova, está vivendo um mundo de imitação. As plataformas digitais agora tem uma que é baseada só em imitação, um imitando o outro, não sabe nem de onde veio aquela imitação, e é isso. Mantemos uma importante relação com o mundo. Somos ensinados por Cristo a ter uma mente e uma perspectiva diferente da dos homens deste mundo, sem nos retirar da vida ativa. Estamos ativamente no mundo. Vivemos lá, trabalhamos, nos convivemos. Nossa, vamos falar essa palavra, formadores de opinião. Eu sou um formador de opinião. Eu chego e me arrepio, chego e me dá um desespero. Formador de opinião. Cada um tem que ter a opinião, né? A sua opinião, claro, baseada em alguma coisa. Nós, por exemplo, meu pai tem uma visão política. Ele tem a visão política dele. Eu tenho a minha visão política. Converso com meu pai. Nós ali, pai, a sua visão política, minha visão baseada nessa perspectiva, perspectiva cristã. É uma visão baseada na perspectiva cristã, ali num centro-direita, não é verdade? Não uma direita extremada, nem uma esquerda, mas ali, uma visão moderada, uma visão ponderada, é isso que nós desejamos. Então, nós conversamos isso. E nós dois temos opiniões bem semelhantes. Mas muita gente não tem, nunca estudou, nunca buscou, nunca examinou nada. Aí ele ouve alguém falar uma coisa bonita, por exemplo, uma pessoa de 16, 17, 18, 19 anos, diz que é esquerdista, que defende que aborto, defende esse monte de coisa, que eu não estou aqui também criticando, não estou buscando cor política nem nada disso. Eu estou falando do que a Bíblia diz. Sem nunca nem ter vida, ter nem vivido, e defende isso com garras, porque eu ouvi um determinado sujeito, que agora mora nos Estados Unidos, defender isso, que é um sujeito terrível, e aí vai. Pois é assim que vivemos. Então nós estamos no mundo, no credo no credo do monasticismo, é ensinado que o homem tem que se retirar. Quem que são esses? Os monges. Não tem aqueles monges que vão para a montanha,
vamos lá para não sei para onde. Isso não tem parâmetro na palavra de Deus. Como é que vai salgar? Se está tão distante, se está tão separado, se está tão afastado, como que vai salgar? Sede, vós sois o sal da terra. Como? Se eu estou lá retirado, vivendo uma vida de contemplação. Sabe, não foi para isso que Cristo nos chamou. Pedro diz, vós sois, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Meu tio Isaías, obrigado meu tio, está sempre conosco. Minha irmã Lilian, querida, minha amiga do trabalho. Deus te abençoe, minha amiga. Mirlândia está sempre conosco aqui. A Mirlândia, nossa querida aqui, está sempre conosco, assistindo nossos cultos, participando aqui, muito bom. Obrigado a todos. Olha lá, 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para se recolher e ficar escondido em algum lugar? Não. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos uma incumbência, o sacerdote serve ao rei. Ele não serve a si mesmo e se esconde. Ele não tem essa possibilidade. Ele não tem essa autonomia sobre si mesmo de decidir o que vai fazer da sua vida. Ele faz aquilo que o rei determinou. O que o rei determinou? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O caminho que Cristo traçou no Sermão do Monte pelo agir do Espírito Santo está bem estabelecido. Passamos a ser humildes, a partir da humildade aprendemos a ser mansos, passamos a ter fome e sede de justiça, aprendemos a ser pacificadores, aprendemos a suportar a injúria, e aí a partir desse momento nós saímos e somos totalmente diferentes. As pessoas ficam assim, puxa, aí nós podemos espargir o sal. Deixamos de contemplar então a partir de agora o caráter cristão para considerar a função, o propósito do cristão. Cristo nos deu um propósito e está bem definido. Dentro da mente do propósito de Deus, desde sempre, para qual deve ser a nossa relação com o mundo. Lembre-se que Israel tinha uma vocação missionária, uma vocação de converter, de não ser aquele povo exclusivo e fechado, mas de trazer todos os prosélitos. Era esse, o propósito de Deus para Israel era esse. Não ficar fechado ali, recebendo todas as bênçãos, mas era de espalhar ali. Então, nós saímos para o mundo. Acabou o tempo do estudo, acabou o tempo de ficarmos mastigando e aprendendo aqui. É tão bom, né? É tão bonito sentar, ouvir a palavra de Deus. O pastor Adonias tem trazido mensagens esses dias, certamente inspirado pelo Espírito Santo, e mais assim, mas tem me tocado muito, tocado a todos que ouvem. E eu fico escutando, e é tão bom escutar, é tão fácil a gente definir e decidir a partir daquele momento que a gente escuta a viver diferente. Mas quando nós saímos para o mundo, é assim que tem acontecido. Essa é a grande pergunta, e aquilo que nós devemos nos cobrar todos os dias, é uma cobrança todo diária. Porque nós somos muito levados a relaxar e voltar às nossas perspectivas de não ser muito sal. Ser aquele salzinho meio... só quando nos interessa, só quando estamos num ambiente propício e agradável. Então, saímos para o mundo, munidos de um caráter cristão, passamos a ter uma relação qualificada com o mundo, uma relação diferenciada. Eu não sou... Todas as pessoas que conviverem comigo vão querer saber, por que você é assim? Por que você, quando nós estávamos naquela reunião, por que quando aquela pessoa levantou a voz para você, falou daquele jeito com você, por que você não levantou a voz para ele também? Você é chefe dele. Você é chefe dele. Aí, não, mas depois eu chamei ele na minha sala, nós conversamos, e eu expliquei para ele como deve ser, e mesmo na reunião eu não deixei de exercer a minha autoridade, mas exerci ela com amor. É diferente. Hoje nós somos amigos, vem cá, veja. É mesmo? É. Como
que você consegue isso? Minhas relações são tão difíceis, eu não me dou bem com ninguém, todo mundo me persegue, todo mundo me odeia. Aí nós temos a oportunidade de falar, abre a palavra, vem cá, meu irmão, leia aqui, conheça Cristo, conheça Cristo. Então, há uma enorme possibilidade de termos que enfrentar a perseguição, porque o pecado está sendo muito agravado no mundo. E depois de falarmos sobre sal, falaremos sobre luz. E falando sobre luz, estaremos bem mais detidos nesse assunto, quando vocês sabem bem que as coisas erradas, elas são feitas nas trevas. Tem alguém, Sulamita, que a gente investigou, que foi preso, que fica feliz, obrigado, agradeço, Senhor, por ter... Está me perseguindo, o sujeito foi preso com não sei quantos quilos de droga, ainda se acha um injustiçado, sabe? Porque as pessoas não gostam de que suas obras más sejam expostas à luz. Até falei aqui semana passada, que nesses ambientes onde as coisas ruins acontecem, é tudo um ambiente escuro, é bem escuro, ninguém quer aparecer. A corrupção é feita no escuro, na surdina, quando aparece, alguém gosta. Quanta gente se levantou contra a Lava Jato, e dizendo que a Lava Jato, brigando, por quê? Porque foi jogado da luz uma obra terrível, que se fazia na escuridão. Então, como deve ser a nossa relação? A relação do crente com o mundo. Vós sois o sal da terra, não faz apenas a descrição do crente, mas também do mundo em que vivemos. Que século complexo o século 21. Que século difícil. 30 anos que nós passamos, teve mais evolução que todos os antigos séculos aí. Em 30 anos a gente evoluiu mais que tudo que se já tinha passado. E eu me lembro, e falo isso com bastante, para contextualizar, eu fiz faculdade em 1995, entrei na Unir, fazendo Direito. E para fazer o meu trabalho, baseado no direito se baseia e bebe na jurisprudência como fonte do direito, e eu precisava fazer alguns trabalhos e entender o que os tribunais pensam de determinada lei. Então, a lei diz matar alguém, mas o que é esse matar alguém para o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso guardião da Constituição? Desculpa as aspas, mas é para ser o nosso guardião da Constituição. Então, eu tinha que ir para a biblioteca da Unir, e lá eu tinha que procurar A, C, B, D, e assim ia nas enciclopédias de jurisprudência, pegava aquele livro, e aí procurava lá homicídio, lá no H, e aí ia ler. Uma decisão que já estava coletada, mas fazia um pouco de tempo, não era uma decisão, porque se eu quisesse uma jurisprudência atual, eu teria que comprar um compêndio que fosse lançado naquele ano. Que dificuldade. Depois que eu anotava tudo lá na biblioteca, eu chegava em casa, ia para a máquina da datilografia, fazia meu trabalho. Quando eu entregava aquele trabalho, a jurisprudência já tinha mudado. Vejam. E eu passei de 95 a 2000, a 99, fazendo faculdade nesse jeito. Era natural. Nós comprávamos um vademecum no começo do ano, com a compilação das leis. O vademecum todas as leis mais importantes, as leis penais, processual penal, processual civil, a Constituição, alguns compêndios de direito administrativo, são coligidos ali, e eu comprava aquele livrão, chegava novinho, no começo do ano. No final do ano, tinha que comprar outro. Mudavam as leis. Com o advento da internet, nos idos de 2000, ela começou a chegar pelo modo discado. Isso tudo começou a mudar. 2003, 2004, já começou, 2002 por aí, o ADSL, a velocidade começou a aumentar. Mas até poucos anos atrás eu tinha 5 mega lá em casa, e estava feliz da vida com 5 mega, consegui 5 mega, hoje eu estou com 200 mega e estou achando pouco. Viram que evolução? Como são as relações hoje? Pois não, desculpa. Nossos smartphones
são 100 vezes mais potentes, 100 mil vezes mais potentes que o computador da Apollo 11 que chegou à Lua. Que isso? Que evolução, que salto! Onde nós estamos? Estamos presos numa redoma, ao redor disso aqui. As pessoas, como eu falei, era verdade que nós íamos para a biblioteca, mas nós íamos em 5, em 4, em 10, e ali discutíamos as matérias, e conversávamos, e nos relacionávamos. A casa do meu pai vivia cheia de menino. Os meus amigos, os amigos da Renata, os amigos da Glorinalva, a gente terminava o culto aqui da igreja, a gente não conseguia ficar separado, a gente ficava aqui à tarde jogando vôlei, e era todo mundo junto, era o tempo todo. Hoje todo mundo se afastou e focou na tecnologia que supre todas as necessidades, entre aspas, menos, entre aspas, por quê? Porque ela tem causado coisas terríveis. Então, é um tempo difícil. Mas, no final do século XIX, os filósofos, os cientistas diziam que fizeram grandes prognósticos que não se mostraram verdadeiros no século XX. Eles acreditavam que a teoria da evolução não era somente uma evolução física. O homem não apenas descendeu, teria vindo do macaco, ou do Big Bang, segundo acreditam eles, mas o homem também, e essa evolução já tinha chegado no ápice no que diz respeito ao ser humano, foi engraçado, né? Ao humano, mas agora começaria um ciclo de luzes, o homem se aprimoraria, o homem se desenvolveria eticamente, e nós teríamos agora um mundo de paz. Era essa a pregação no final do século XIX. Que evolução, onde nós chegamos, diziam eles também. Século XX, o que aconteceu? Quem sabe dizer o que aconteceu no século XX? Eles diziam que haveria educação, não haveria mais vícios, enfim, o mundo se tornaria um paraíso. Século XX foi um século de guerras terríveis. Começou com a guerra russo-japonesa em 1904 e 1905. A teoria foi acabada, foi terminada logo no comecinho. A Guerra dos Balcãs, 1912 e 1913, que começou, e logo em seguida, 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. Depois a Guerra Civil Espanhola, 1936 a 39. A Segunda Guerra Mundial, 1937 a 1945. 70 a 80 milhões de pessoas morreram, ou seja, 3% da população mundial morreram, em virtude da Segunda Guerra. E olha só, Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra começou a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, vocês sabem muito bem. Depois os conflitos na Ásia, no Oriente Médio, a corrida espacial, a corrida armamentista. Quando Jesus nos diz, vós sois o sal da terra, nos leva a compreender que o mundo está podre. O mundo é corrompido, e essa é a palavra de Deus. Cristo falou, o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz, desde os seus primórdios, o mundo é corrompido, o homem nasce sob a corrupção. Por quê? Foi uma escolha do homem assim. O homem, diferentemente, sempre acha que vai ser diferente, e que o homem, pela força da moral e da ética, ele vai alcançar um ambiente de paz, de prosperidade, mas vê-se sempre o homem pensando só em si mesmo, e na sua arrogância. O mundo está podre, a tendência é a poluição, é a imundícia, e não a purificação. O mundo é decaído, pecaminoso e mau. Olha só, diferente do que os filósofos, os cientistas e todos os estudiosos mundanos acreditavam, e erraram feio nesse prognóstico, João 5,19, confirma aquilo que eu já falei aqui. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Quando a Bíblia fala jazer, significa estar morto, está está embaixo. Então, o mundo jaz, e alguém pode discordar disso, olhando o mundo por onde anda? Essas coisas terríveis que se fazem hoje em dia, e sempre se fizeram, nunca foi diferente, só que hoje a gente sabe, porque hoje, como nós falamos, aconteceu, pum, apareceu,
Vivemos hoje um mundo, a palavra globalizado nunca teve tanto sentido. Seja o país mais fechado do mundo, eles têm um pontinho de internet que eles conseguem burlar e saber o que está acontecendo e também expandir o que acontece ali. Segundo João, existem somente 2 tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Uma pessoa pertence a Deus ou ao sistema da maldade do mundo, que é o domínio de Satanás. Uma vez que o mundo interior pertence ao inimigo, os cristãos devem ser sal e não se deixar contaminar por ele. Vejam que responsabilidade tremenda que nós temos. Eu acho que meu tempo já acabou, né? Meu tempo já... É 10:10 agora. Perguntar aqui, não sei se os irmãos estão cansados. Eu vou mais um pouquinho e paro daqui a pouquinho. Não sei como é que vocês estão cansados, eu posso medir aqui. A gente mede aqui pelos irmãos, porque se estiverem cansados a gente termina. Então, o mundo pertence ao mal. O mundo está pútrido. Isso não podemos negar. Então, ou seja, o mundo não tem outra escolha senão servir seu Deus. O mundo serve ao seu Deus, e o Deus do mundo, a Bíblia fala, é o inimigo, é Satanás. Ele que domina e diz as regras. Não existe meio termo. Ou as pessoas pertencem a Deus, ou vivem sob o controle de Satanás. Não existe, não tem, a Bíblia fala, não adianta, não tem como ficar morno, Deus vomita. Essa é a palavra do próprio Deus. Assim, as pessoas que pertencem à família de Cristo exibem o caráter divino de justiça, ou pertencem ao mundo e ao seu Deus. O mundo é como a carne. Qual é a grande característica da nossa carne, da nossa matéria? O que nós vivemos lutando contra, fisicamente? Pode falar, paizinho. Uhum. João 8, 37 a 42. Todos os irmãos que quiserem contribuir aqui, é muito bom, muito importante. A Gisele disse aqui, né, quando vemos a justiça do mundo agindo com justiça, aí parabenizamos, mas quando essa mesma justiça corrompe, muitas vezes juízes e delegados são corrompidos, nós vemos que maldito é o homem que confia no homem. Importante essa colocação, mas olha aqui, João 8, 37 ao 42, ao 46, desculpa, 36, João 8, 36 ao 42, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu peço que alguém que está acompanhando aí com o Facebook, coloque os nossos textos, eu sempre coloco para que os nossos amigos em casa possam depois ler, compartilhar todo o texto que foi falado. João 8, 36 ao 42. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres. Do que vai nos libertar? Da escravidão, dos aguilhões, do mundo e do seu sistema. Bem, sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não é entre vós. De novo, Cristo não vai naturalmente ser aceito nesse mundo. Já observamos isso. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos do vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai Abraão é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou.
Vou continuar aqui porque eu gosto muito de João 8,44. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Misericórdia. Obrigado, Pai, que contribuição maravilhosa. Eu tinha anotado outro texto, mas esse aqui para mim é o melhor, e vou até colocar aqui no esboço. Que maravilha. Essa é uma perfeita compreensão daquele que se levanta para ser de Cristo. Ele não vai ser ouvido pela maioria. Ele não vai subir num palanque e pregar a verdadeira e pura palavra de Deus e as pessoas vão aplaudir, não. Esses lugares que estão lotados, essas pessoas que sobem nas que alugam ou têm espaços na televisão para falar horas e horas ali, podem perceber que não falam de Cristo, mas do seu próprio ventre. Aqueles programas onde Cristo realmente é anunciado, tem pouquíssima audiência e poucos se sustentam no ar. Mas aqueles que falam do seu ventre, daquilo que acham, como diz meu pai, vão para a palavra. Quando entra na palavra, a toca e o sal começa a fazer efeito e começa a atrasar a putrefação, tirar a sujeira, dar sabor, e as pessoas começam a fugir porque não querem. É muito ruim para eles abandonar os velhos costumes, a velha vida. Então, veja bem, o que eu falava? Qual que é a tendência natural da nossa carne? Quem consegue me dizer? Da carne física. Qual é a tendência natural dela? Não, fisicamente, eu não estou falando espiritualmente. Desculpa. Apodrecer, é isso que você falou? Exatamente. Apodrecer. Nós lutamos contra isso. Nós tomamos remédios. Por quê? Porque a partir do momento que nós recorremos à medicina, a partir do momento que nós fecharmos o olho, o nosso espírito e a alma saírem, a carne vai apodrecer. E aí nós entendemos que essa também é o que acontece no mundo. O mundo está predisposto a apodrecer, está apodrecendo o tempo todo. O mundo é como a carne que tende a se putrefazer e ficar poluída de germes. Tomamos remédios, tomamos vacina por quê? Olha esse pequeno vírus, esse microscópico vírus, o que tem feito conosco. Hoje eu estava lendo a forma que ele ataca o cérebro. O Newton falou, eu tive uma confusão mental, e foi aí que eu percebi que eu podia estar com coronavírus, porque eu comecei a ficar assim, onde eu estou, quem sou eu? Como é meu nome? Peguei minha ideia, ele pegou a identidade, olhou assim, olhou no espelho, não conseguiu se reconhecer. Correu lá, fez o exame e estava com coronavírus. E hoje saiu uma reportagem hoje não, recentemente saiu uma reportagem bem completa, falando como ele afeta o cérebro mesmo, traz confusão mental até. A Renata está falando que o Zé Maria também padeceu desse mesmo problema. O Zé Maria diz que a Renata também, mas a Renata já é antiga. Então, ataca outras partes vitais do nosso corpo. Então, a tendência do corpo é se putrefazer. Tudo que acontece conosco, nós temos que atrasar essa putrefação. Nós atrasamos a putrefação. Com efeitos antissépticos. Temos cuidados de higiene. Por quê? Porque atrasando a putrefação. Essa é a função primordial do sal. Do sal nesse mundo. Atrasar a putrefação do mundo. Quer falar, Mário? Quer falar alguma coisa? Olha Isaías 64, 6. Abriram aí? Isaías 64, 6. Obrigado, Tati. Obrigado, Marcos. Estão colocando os nossos textos aí. Olha lá.
Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a filha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Desculpa, eu copiei errado esse texto. Como a folha. Todos nós nos murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Eu pergunto, o profeta excluiu ele mesmo disso aqui? Em que pessoa ele falou aí? Primeira pessoa do plural, se incluindo. Ele inclui a si mesmo entre aqueles que confessam sua absoluta indignidade de estar na presença de Deus. Romanos 6:23 complementa e diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, caminhamos para a morte, para a putrefação, para aqui nesse mundo, nos tornaremos pó, de onde viemos, como diz a palavra. E aqui há duas certezas inabaláveis: a morte espiritual é o salário para toda pessoa que é escrava do pecado, e a vida eterna é um dom gratuito dado a Deus aos pecadores indignos que creem no seu Filho, como diz Efésios 2:8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é um dom gratuito de Deus. Há um corinho que diz: eu tenho paz como um rio. Porque nós não ficamos atônitos com a senda do mundo, para onde o mundo vai. Nós não ficamos atônitos com o que acontece com o mundo. Nós deveríamos ficar atônitos se o mundo realmente se tornasse um ambiente de paz e nós ainda estivéssemos aqui, né? É perigoso. Então, irmão, semana que vem nós continuaremos